Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu sou Frederico Almeida. Nós estamos hoje em mais um encontro aqui da nossa Academia Vinho e Voto. Esse projeto que surgiu com a ideia da nossa querida Bruna Nubiato, que me convidou para esse projeto, que é muito interessante. Ele tem algumas características especiais, eu quero só deixar isso, aproveitando aqui o espaço para dizer que é um encontro acadêmico no qual nós nos encontramos via Zoom com pessoas de todo o Brasil e por vezes até de fora do Brasil, falando sobre temas da academia e do direito eleitoral, ciência política e assuntos afins. Mas aqui tem uma pitada diferente. Nós temos esses encontros que acontecem de forma tranquila dentro do nosso Zoom, com aí uma profundidade acadêmica, mas com uma pegada aí trazendo coisas práticas, situações nas quais os convidados e os parceiros e os participantes contam a respeito das suas atividades. Nós temos aqui advogados, servidores da Justiça Eleitoral, estudiosos, eh, pessoas das mais diversos estados da federação aqui, contando a sua experiência. Claro, a ideia de academia é estudar o direito eleitoral, é trocar essa ideia de forma informal, e por isso que tem esse nome academia. O vinho vem aqui para dizer que é algo informal, né? Quem quiser o vinhozinho está liberado durante esses momentos aqui para a gente bater o papo, e o voto porque diz respeito às nossas atividades aí que são relacionadas ao direito eleitoral. Então, feito aí essa introdução, hoje nós temos a honra e a felicidade de contar com um convidado especial que veio aqui falar a respeito de um tema também especial e muito importante, que cada vez mais tem crescido aí, no interesse dos nossos, operadores da área do direito. Me permita aqui ler o currículo dele. Carlos Velho Mazzi é advogado criminalista e tem uma formação em ciências criminais, doutor e mestre pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em direito penal e política criminal pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e tem especialização em direito penal econômico pela Universidade de Coimbra, IBC-CRI, além de outras formações aí que eu vou deixar ele falar para a gente. Atualmente está presidindo a aba CRIM do Rio Grande do Sul, é isso? E atua nas áreas de relações institucionais também do IBC-CRI. Professor, é uma honra recebê-lo aqui, né? A gente está super feliz que o nosso grupo tem cada vez mais criado simpatizantes. Então, eu convido a todos vocês que nos acompanhem ali nas redes, no meu caso aqui, prof. Frederico Almeida, me chame ali e você vai descobrir um pouco como participar disso que é bem tranquilo, mas ao mesmo tempo é empolgante, porque aqui a gente vai trazendo os temas acadêmicos, mas principalmente voltados à prática, e como diz a Bruna, sempre olho no olho. Bruna, deixa eu passar a palavra para você também, para aí as palavras iniciais, você que é uma das idealizadoras desse projeto, fica à vontade para falar, depois passar a palavra para o nosso convidado. Boa noite a você, a palavra é sua. Obrigada, Fred. Boa noite a todos. Professor Carlos, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa tê-lo aqui hoje. Esse é um tema muito caro e importante para a gente. Eu conversei com vários candidatos para candidatos país afora. Eles super se interessaram pela temática, que assim, ó, é uma cereja no bolo, ainda mais nessa época do eleitoral para a gente. Nossa, o seu currículo ele é brilhante. Espero um dia estar um pouquinho à sua altura. Estaremos lá, estamos chegando. E parabéns a cada um de vocês. É isso. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Quero agradecer, então, primeiramente ao professor Frederico e à doutora Bruna pelo gentil convite para estar aqui com vocês nesse encontro do Academia Vinho e Voto, projeto que eu achei muito bacana desde o início, quando a minha amiga, a doutora Beth, me comentou sobre esses encontros. E sobre a possibilidade de eu vir aqui trocar um pouco de algumas experiências, trazendo uma vivência da esfera criminal, né? E primeira advertência que eu faço aos participantes hoje é que eu não sou advogado no direito eleitoral, eu não sou eleitoralista, eu sou um criminalista. Então, assim, isso traz outras experiências de fora
que eventualmente vai ter uma intersecção entre as áreas e tem havido cada vez mais, né? Então, sobretudo neste tema que nós elegemos aí como objeto da fala de hoje, que é sobre as organizações criminosas, realmente nós vamos ter que buscar fontes de diversas áreas do direito, né? Então, isso vai ter tratar sobre organizações criminosas, necessariamente, em algum ponto vai haver, vai tangenciar o direito eleitoral, a justiça eleitoral, é, a prática de crimes eleitorais, que é uma especialidade bastante. É, é algo muito específico, né, que demanda nós termos conhecimentos que vão vir de fora do direito penal. Nós, penalistas, temos bem presente isso de que nós estamos sempre estudando outras áreas do direito e áreas fora do direito também. Como eu imagino que quem atua em direito eleitoral, volta e meia vai precisar ter alguns outros conhecimentos. Mas hoje, por exemplo, me deparei com um caso aqui de direito penal ambiental, onde nós tivemos que estudar ali uma questão que envolvia o cultivo de frutas cítricas. E aí eu fui estudar ali o cultivo de laranjas, limões, bergamotas e outras frutas cítricas. Como em outro momento eu tive que estudar ali sobre pássaros silvestres e tal e coisa. São coisas que surgem assim na nossa vivência profissional e a gente está sempre estudando. E eu estudo muito também a parte de psicologia, por exemplo. Então, o direito penal ele é muito amplo nessa intersecção com várias áreas. E uma delas, de fato, o direito eleitoral, né, que traz peculiaridades bastante marcantes, né? Quando nós falamos em direito eleitoral, logo nós associamos, né, aquela liberdade do eleitor de poder eleger os seus representantes, né? Então, a democracia me parece que pressupõe, né, que o eleitor possa eleger, escolher livremente os seus candidatos, né? Porém, existe um fenômeno, né, que nós verificamos, que é o de grupos que controlam determinados territórios, que decidem quem pode ou não entrar em determinadas comunidades, que acabam eventualmente financiando campanhas com recursos ilícitos, né, e que isso oferece ameaças a adversários, etc., né? E que oferece também, às vezes, a determinados candidatos uma proteção em troca de um acesso a uma posição, é, né, de representante no Estado. Então, como é que nós vamos lidar com esses grupos que exercem atividades criminosas? Nesse ponto, nós não estamos apenas diante de uma criminalidade comum, que é aquela criminalidade do direito penal clássico, né, que eram bens jurídicos bem identificados, com vítimas certas. Nós tivemos, ao longo das décadas, uma evolução de crimes cada vez mais complexos que são praticados no âmbito de grupos muito bem estruturados, que são as organizações criminosas. Então, aqui nós estamos diante de uma disputa do próprio processo de formação da vontade política. Esses grupos acabam tendo influência sobre isso, né? O ambiente anterior ao voto ele pode estar sendo permeado por essas influências desses grupos ilícitos, né? Então nós vamos falar ali tanto da circulação dos candidatos, da propaganda, do financiamento dessas campanhas, do acesso dos eleitores à informação, né? E até mesmo de represálias mais físicas, né, a determinados candidatos, né? Então, hoje, a evolução dessa criminalidade organizada, ela não se resume mais apenas a lidar com aqueles âmbitos clássicos de
de atividade criminal, que era a venda de drogas, a circulação de armas, né, prestação aos serviços clandestinos. Mas essas associações, elas se tornaram complexas até a tal ponto que elas buscam cada vez mais diminuir os riscos de os seus integrantes serem descobertos, né? E isso implica que se vá muitas vezes atrás de eleger determinados representantes para que se possa buscar uma proteção, né, dentro do âmbito estatal. Né? Não é mais apenas uma proteção apenas policial, não é só nos contratos públicos, né? Informações privilegiadas. Aqui nós já entramos em nomeações de pessoas que têm vínculo com organizações criminosas, né? E isso pode ter até uma influência normativa, porque essas organizações hoje estão a tal ponto arraigadas, né, nesse sistema que elas estão influenciando no próprio processo legislativo, né? E esse é um fenômeno que não é brasileiro, não é só brasileiro, é um fenômeno mundial, né? Um fenômeno que nós estamos absorvendo, como outras tantas questões criminais, nós acabamos absorvendo no Brasil. Então, quando Esse moço de hoje, o Lucas falou Quando o assim, crime ele passa isso, a controlar o território e também passa a escolher quem representará esse território, essa eleição ela deixa de ser uma competição livre, né? Ela passa a ser um mecanismo de captura daquelas pessoas que compõem aquele território. Por isso que é muito importante nós entendermos a evolução desse fenômeno da criminalidade organizada no Brasil e ter essa dimensão do quanto isso se tornou complexo, né? Quando nós falamos em organizações criminosas hoje no Brasil, é importante saber que não existe um modelo único de organização criminosa, né? Existem diversos tipos de grupos, né, que podem exercer esse controle dos mercados ilícitos, né, que podem ser mercados tradicionais, podem ser redes de corrupção, podem ser facções que dominam o sistema prisional ou partem de dentro do sistema prisional para dominar fora do sistema, né? E hoje essas organizações já têm expansão transnacional, que se fala, né? Então, existem grupos horizontais e redes verticais, ou seja, com a questão de ter uma hierarquia entre esses grupos, né? Nós já falamos em milícias, falamos em organizações empresariais que são voltadas a fraudes, a corrupção, a lavagem de capitais, né? Grupos especializados, por exemplo, em crimes digitais. Tudo isso vai ter uma implicação direta, potencial no direito eleitoral, né? E são estruturas que acabam conectando agentes públicos e privados. E aí vem o grande problema que nós acabamos enfrentando, né? O tipo penal, esses tipos penais que foram criados pelo legislador, eles não dão conta da complexidade do fenômeno, que é muito maior, que tem que ser estudado pela criminologia, que nós precisamos entender como que se aplica no Brasil, né? Mas o fato é que a própria lei das organizações criminosas, que é essa lei 2.850, que é uma lei de 2013, ela não exige, assim, rigorosamente, uma descrição da organização, né? Porque o que a lei exige é que tenha um número mínimo de pessoas, que é no mínimo 4 pessoas, que tenha uma estrutura ordenada, que haja uma divisão de tarefas entre essas pessoas, ainda que informal, né? E que a finalidade desse grupo seja obter uma vantagem, né, de qualquer natureza para a prática de determinadas infrações, que são infrações consideradas graves, né, cuja pena máxima combinada seja superior a 4 anos ou que tenha um caráter transnacional. Então vejam que existem alguns requisitos legais mínimos para a configuração do que a legislação hoje no Brasil considera organização criminosa. Porém, na realidade, a questão da hierarquia, por exemplo,
é apenas um indicador dessa estrutura, não é uma elementar autônoma, né? Existe uma diferença que é importante que nós entendamos do mero concurso de agentes, né? Que é algo que está relacionado à estabilidade, né? É, e da organização criminosa como uma atividade muito mais complexa, onde há uma coordenação funcional entre os agentes, onde há um projeto criminoso, ou seja, aquelas pessoas, elas se reúnem não para a prática de crimes eventuais, mas para sistematicamente praticarem crimes, né? É uma reunião para uma prática constante de crimes, né? Então, além da pluralidade, há toda uma divisão de tarefas que não pode ser ocasional. Ela tem que ser uma divisão funcional com uma duração, né, para constituir essa organização criminosa. E é preciso aí que a gente tenha, que não se banalize esse rótulo organização criminosa para todo e qualquer grupo. Esse é um dos pontos importantes de serem levantados, né? Porque quando se faz uma acusação da existência de uma organização criminosa, tem que se descrever toda uma estrutura, todas essas funções, toda essa duração do vínculo e essa finalidade comum. Então, para nós compreendermos o desenvolvimento destes grupos no cenário brasileiro, nós temos que entender que houve uma mudança histórica ao longo do tempo de como essas organizações foram se desenvolvendo. Nós tivemos inicialmente grupos que trataram, né, que agiam nos mercados ilícitos tradicionais, e aí nós vamos falar lá contrabando, jogo ilegal, jogo do bicho, né? Roubo de cargas, corrupção, né? Determinados tipos de proteção clandestina. Crimes clássicos do direito penal começaram a ser praticados por organizações criminosas. Isso é o clássico, né? A organização criminosa clássica voltada para o tráfico de drogas, por exemplo. Mas essas organizações já deram passos à frente, né? Num segundo momento, houve uma consolidação de facções tanto dentro do sistema prisional, que são hoje as maiores organizações criminosas existentes no Brasil, que elas passaram de dentro do sistema prisional a coordenar atividades fora das prisões, porque ali era um ambiente em que determinadas pessoas poderiam conviver, pessoas que viviam da prática criminosa, e elas foram se desenvolvendo a tal ponto de começar a mandar fora do sistema, né? Então, se começou a projetar redes interestaduais e até mesmo transnacionais de atividades criminosas, né? Que hoje é o caso, né, das grandes facções existentes no Brasil, o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, né? As principais organizações criminosas hoje existentes no Brasil que surgem dentro do ambiente prisional, mas que elas dominam territórios fora do sistema, né? E posterior, então, começa esse domínio territorial, né? Que hoje se vê muito, se fala muito sobre isso, né? A cobrança de taxas, a exploração de transporte ilegal, a exploração do gás, a exploração da internet, né? Os imóveis são adquiridos pelas organizações criminosas, segurança, né? A organização criminosa, que podem ser milícias também, né? Dominam a segurança em determinados lugares, né? Restringem os serviços, né? Isso tudo são temas em desenvolvimento, até mesmo para entendimento de crime, de quais crimes estamos praticando. Se nós formos ver, esse tipo de organização criminosa só passou a ser plenamente tutelada pelo direito penal brasileiro agora em 2026. É muito recente a forma como nós estamos tratando isso, né? E um momento mais avançado dessas organizações, e que ainda estamos engatinhando para tentar entender esses mecanismos, é a da financiarização da organização criminosa, que é a criação das empresas de fachada, que são essas contas de passagem, né, de laranjas, né, de testas de ferro, que é as operações com criptoativos,
né, que são a criação e o uso de fintechs para práticas criminosas, né, então investimento em fundos, né, contratos, profissionalização, né, tudo isso para dar uma aparência de licitude a esse patrimônio, que é obtido como proveito das práticas criminosas originárias, né, e que tornam, então, cada vez mais complexa até mesmo a atividade de persecução desses grupos, né? Então, esses movimentos eles produzem uma mudança qualitativa que nós estamos tentando sempre estamos um passo atrás dele. E justamente a legislação, como é o comum, sempre está atrasada em relação ao que o crime produz, né? Então, essas organizações elas deixaram de ser apenas as fornecedoras de bens ilícitos e elas também passaram a exercer funções dentro dos próprios governos, né? Então, isso criou também governos paralelos, né? Tributos clandestinos, né? Negociações com autoridades, que nós vimos no Rio de Janeiro como um case, né? A nível mundial, em termos de interconexão com o crime organizado. É algo que, claro, já vinha de muitas décadas sendo visto na Europa, no leste europeu, na máfia italiana, né, na Ásia, com as máfias nos tigres asiáticos, China e Japão também. Então, é um fenômeno de natureza global, né, e que no Brasil também vai ganhar esses novos cenários, né? Então, é nessa zona de intersecção entre poder econômico, coerção territorial e influência pública que este tema tange aqui ao direito eleitoral, né? E por isso que é tão interessante nós tratarmos nessa esfera eleitoral aqui, né? Porque a organização, a gente vai ter que ver alguns requisitos dela, né, para que vão caracterizar, né, o crime organizado, que é essa continuidade, essa repartição das funções, essas comunicações internas, né, de disciplinas internas que são criadas, então, até códigos de conduta, né? Essas organizações têm normas próprias, né? Tem normas, tem julgamentos próprios. Então veja que praticamente é um estado paralelo. Isso não são abstrações, são coisas que existem realmente, né? São situações que foram já comprovadas por investigações, né? E estão sempre sendo investigadas com técnicas cada vez mais desenvolvidas, né? De investigação. A dificuldade na investigação da gestão dos recursos, né, na proteção que essas organizações usam contra a investigação e nessa capacidade que o crime organizado tem de se adaptar para as novas realidades, é algo que torna muito complexa essa atividade de persecução do crime organizado, né? Mas isso é uma característica típica das organizações criminosas, né? Seja a capacidade de repor um membro quando um membro é afastado, o outro assume o poder, né? Então isso é bem típico, né, do crime organizado. Há um afastamento de um determinado membro, outro assume o seu lugar, né? Porque o crime ele não para de existir, ele se retroalimenta com uma certa facilidade, né? Então, as organizações criminosas também podem operar por meio de negócios lícitos, né? Então, quando nós estudamos a lavagem de capitais, que é o crime que sempre tem por trás das organizações, nós vamos ver essa capacidade de interferência, né, nos mercados lícitos, né? Há uma mistura, né? São características típicas da lavagem de capitais, uma mistura de negócios lícitos e ilícitos para fins de se conseguir, então, fazer o processo de é, branqueamento desses capitais originalmente ilícitos. Então, aí nós vamos ter empresas, contratos, né? Tem empresas em vários setores, né? Transportadoras, postos de gasolina, hotéis,
casas de câmbio, plataformas digitais, né? São muitas áreas que são utilizadas costumeiramente para a prática de lavagem de capitais, que serve aí para ocultar o patrimônio, para fazer circular esses valores, né? Para captar e obter esse crédito, né? E isso acaba tendo até esse viés político, porque muitas vezes nós vamos ver a tentativa de branqueamento de capitais usando campanhas políticas, né? Também existe esse ponto que historicamente se viu no Brasil como casos aí que acabaram sendo descobertos, né? Então, o ponto aqui, a dificuldade é demonstrar a instrumentalização consciente, né, desses meios para uma estrutura criminosa. Aquilo que eu falei, essa finalidade criminosa da organização, que é muito difícil de se provar, porque essas, em- essas, esses grupos, às vezes, eles utilizam uma fachada que é lícita e que é muito difícil nós sabermos. Então, se estuda lá as empresas é, que foram criadas para a prática de crime, as empresas que são lícitas e têm um núcleo criminoso dentro delas, né? Por exemplo, vamos ver o caso das grandes empreiteiras, né, do Brasil. Não dá para se dizer que essas empreiteiras foram criadas com finalidade ilícita. Só que elas operaram em algum momento com em algum um ramo delas exercia atividade ilícita, né? Então, esses grupos se utilizam dessas técnicas, né? Hoje, o uso de startups, né? Startups para a prática de lavagem de capitais, cada vez mais comum, né? Corretoras dentro do mercado de valores mobiliários, etc., o mercado tradicional e mercado de criptoativos, cada vez mais utilizado pelos grupos criminosos, né? Então, o que que se verifica? É que a organização criminosa, hoje no Brasil, é um crime autônomo, né? Mas raramente esse crime aparece sozinho, né? Porque essa organização é uma estrutura, ela tem uma infraestrutura estável, né, para a prática desses delitos. Então, hoje, além daqueles crimes tradicionais, né, tráfico de drogas e de armas, o roubo de cargas, eu falei, né, extorsão, homicídio, jogo ilegal, crimes ambientais, né? Hoje nós temos casos aqui, apareceu para mim aqui, mineração clandestina, fraudes digitais, etc. Isso tudo pode ser praticado por organizações criminosas, né? E quando isso se aproxima do Estado, aí nós vamos ver uma alteração no tipo de crime, né? Nós vamos ver aquelas organizações voltadas para a corrupção ativa e passiva, para o peculato, para as fraudes em licitação, então é bem comum crimes contra a administração pública, né? Tráfico de influência, vazamento de informações, crimes contra o mercado de capitais, ocorre muito isso, obstrução de investigações, né? Inserção de determinados agentes em cargos estratégicos é, que são benéficos para a organização. E no contexto eleitoral tem os crimes específicos eleitorais, né, que se somam a isso, né? Compra e coação de votos, caixa 2, falsidade na prestação de contas, financiamento ilícito, né, intimidação de candidatos, interferência nas propagandas eleitorais, né, e a corrupção eleitoral, coação eleitoral, né, concentração de eleitores para impedir o voto, tem vários delitos, né, no Código Eleitoral, né, transporte irregular de eleitores, falsidade ideológica eleitoral, outros crimes que envolvem propaganda, já falei, né. Esses crimes eles podem incidir em concurso com corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros crimes, como ameaça, extorsão, né, outras falsidades documentais ou crimes contra a administração. Então, não se pode definir apenas a organização criminosa pelo delito fim, né? É muito difícil, às vezes essas organizações praticam vários delitos. O que nós precisamos aqui é identificar a estrutura que conecta essas pessoas, que conecta esses recursos,
e as funções e os objetivos ao longo do tempo. E vejam como isso é difícil de conseguir efetivamente, é, de conseguir ser identificado. E a própria evolução do conceito de organização criminosa no direito brasileiro sofreu ao longo dos anos várias adaptações, e melhoras, né, em termos de técnica legislativa. Porque até pouco tempo no Brasil, até ano de 2013, nós não tínhamos um conceito próprio de organização criminosa. Primeiro, nós começamos no Código Penal com lá o artigo 288, que tratava dos crimes, do antigo crime de quadrilha ou bando, né, que depois virou associação criminosa, né, que é algo que não se confunde com organização criminosa. É um delito bem menos complexo, né? Associação criminosa lá, de três ou mais pessoas para a prática indefinida de crimes, mas para a prática de crimes específicos num determinado contexto muito específico. Enquanto a organização criminosa vai ter uma complexidade muito maior que vai estar prevista em lei. Nós avançamos disso para uma lei em 95, que foi a Lei 9.034, que definiu novos meios de prova que até então nós não tínhamos no cenário brasileiro, né, que previu então instrumentos de investigação, mas não ofereceu uma definição para a organização criminosa. Depois, em 2004, nós ratificamos lá, nós tivemos a Convenção de Palermo, que foi uma convenção importante em termos internacionais, né, que trouxe ali a previsão de grupo criminoso organizado, né, e que depois um decreto 5.015 introduziu essa previsão no ordenamento jurídico brasileiro. E em 2012 nós tivemos a Lei 12.694, que criou lá aquele colegiado para julgar crimes envolvendo organizações criminosas, que não sei se vocês estão familiarizados, mas quando a organização criminosa envolve o uso de armamento, envolve crimes violentos, o processo é julgado por três juízes já em primeiro grau. É criado um colegiado para o julgamento desses delitos, né? E todas as decisões são tomadas, as decisões são tomadas por três juízes, então, para não pessoalizar num único juiz e poder proteger esses três. E a evolução disso agora, nos últimos tempos, esse ano ainda, está em evolução isso, é que os juízes sejam anônimos. Nós estamos evoluindo para os juízes anônimos, né? Que já tem em Santa Catarina, agora foi criado em São Paulo, né? Que esses julgamentos colegiados, os juízes não sejam identificados para proteger a sua identidade, como ocorreu lá na Colômbia, em outros países, né? Que tiveram realmente atentados contra juízes, né? E para uma questão de proteção, né? Então, esse é um ponto que está em evolução e, obviamente, tem uma discussão constitucional grande por trás disso, né? Mas nessa evolução, em 2013 apenas, como eu falei, a 12.850, a Lei 12.850, criou o conceito, né, de organização criminosa, aquela associação de quatro ou mais pessoas, então tem que ter um mínimo de pessoas, estruturalmente organizada, com divisão de tarefas, né, destinada a obter vantagem de qualquer natureza, mediante prática de infração superior a 4 anos, ou caráter transnacional, como eu já falei. E essa lei cria esse conceito, né, na legislação e traz o crime que é promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa essa organização criminosa. Então, aquele que cria ou participa da organização pratica um delito autônomo, né? Só por participar. E aí, claro, vai ter um problema probatório enorme, né? De qual é a função de cada pessoa dentro da organização criminosa. E agora, em 2026, nós tivemos uma nova legislação, que é a Lei 15.358, que criou uma categoria especial de organizações criminosas no cenário brasileiro, que é a organização criminosa ultraviolenta, que é também denominada de facção criminosa. Tem então facções
eram nomes assim que eram usados informalmente, né? Hoje, facção criminosa é um grupo é uma organização criminosa específica que é formada por três ou mais pessoas, que é caracterizada pelo emprego de violência, grave ameaça ou coação, e que tem a finalidade de domínio territorial ou social, intimidação de populações ou autoridades ou ataques a serviços e infraestrutura. Então, é uma organização que está vinculada com um novo tipo penal, um novo crime que foi criado, que é o de domínio social estruturado, né? Um crime extremamente complexo, que foi trazido recentemente para a legislação, que a pena é altíssima, é de 20 a 40 anos, né? E também existe o crime de favorecimento ao domínio social estruturado, né? Então, hoje coexiste, né, o conceito geral de organização criminosa e essa forma especial, né, de organização criminosa ultraviolenta, que é a que vai se amoldar para esses grupos que nós temos aí mais conhecidos, né? Que ainda nós vamos ter os primeiros processos aí para que isso venha a se consolidar, né? Falei no PCC, falei no Comando Vermelho, mas aí tem vários grupos, facções em estados, né? O próprio no Rio Grande, aliás, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem facções no Brasil. Nós tivemos uma formação aqui um pouco diferente do restante dos estados, onde essas áreas que são dominadas por determinadas organizações acabaram sendo muito mais divididas, né? Então hoje nós temos aí a facção principal do Rio Grande do Sul, que é a facção Os Manos, né? Depois nós temos grupos mais violentos, como os Bala na Cara, que nós chamamos, né? E em outros locais nós temos ali Amigos dos Amigos, Guardiões do Estado, Bonde dos 40, são grupos assim que vão se autodenominando e formam estruturas, né? Mas essas denominações, por si só, elas vão ter um problema probatório grande, né? Elas não vão substituir, né, a atribuição de vínculo, né, que uma pessoa pertença a uma determinada dessas facções, né, não exime que os órgãos persecutórios busquem, né, elementos individualizados, né, da atuação desses indivíduos, da função, do período que eles exerceram, né? É muito importante nós distinguirmos as facções prisionais das milícias, dos grupos paramilitares, né, e das organizações empresariais, né? Então, são vários grupos diferentes hoje no Brasil que vão ter implicações criminais, né? Esse rótulo sociológico, como eu falei, facção, milícia, grupo político, ele não dispensa aí o preenchimento de elementares desse tipo, dos tipos penais que estão hoje previstos na legislação. Hoje, a nossa legislação abarca todas essas, é, todos esses grupos, né, para que nós tenhamos uma resposta proporcional à gravidade de cada uma dessas condutas, né? Então, o modelo legislativo hoje ele atua em camadas, nós podemos dizer assim, né? Primeiro, nós punimos a própria adesão ou financiamento à estrutura, né? Independentemente se essas pessoas vão executar algum crime ali, né? O cidadão que faz parte lá da facção, é, ele não necessariamente precisa estar na rua vendendo droga, né? Ele pode ajudar de outras inúmeras formas, né? A segunda camada de proteção que nós temos é a do punição dos crimes praticados pela organização, que é geralmente como vem a investigação. Ela parte lá do homicídio que foi praticado lá na ponta, né? Para depois nós chegarmos no que tem por trás desse homicídio, né? Qual a motivação desse homicídio, né? Como que isso se estruturou, quem foram as pessoas que deram as ordens, etc, etc. E depois nós vamos para uma terceira camada, que é mais complexa, que é o patrimônio, né, dessa organização. Como que isso vai se dar, essa investigação da lavagem dos capitais que são obtidos pela organização
E aí entram também as medidas assecuratórias, dos prejuízos causados pelas organizações, né, que é um ponto bastante problemático no processo penal hoje, que é o que nós temos maiores problemas, né? E depois nós temos todo uma etapa, né, que a legislação hoje também pune, que é a da proteção da própria investigação e do processo, né, contra a obstrução, né? A obstrução de justiça, que é um crime autônomo hoje na investigação de organizações criminosas, ela é punida hoje no Brasil autonomamente, né? E isso vem a proteger a investigação. Por isso que nesses casos de organizações criminosas é muito comum nós termos inúmeras cautelares ali para essas pessoas. Medidas cautelares, que, claro, a mais conhecida é a prisão preventiva, mas existem inúmeras, um leque muito grande, né? Um leque de medidas que os juízes criminais podem adotar para assegurar o resultado destes processos, né? Hoje a Lei 12.850 pune de 3 a 8 anos, né, esse delito de integrar a organização, né? Tem um agravamento quando se trata de crimes que envolvam armas ou que envolvam criança e adolescente, que envolvam agente público, né? Que envolvam envio de proveitos ao exterior, né? Ou que tenha conexões com outras organizações ou com transnacionalidade. Então, tudo isso o legislador passou a prever essas interconexões entre as organizações criminosas, né? E outro ponto importante que conecta aqui com o direito eleitoral é que a pessoa que é condenada, se for um agente público, ele vai ter a perda do cargo, função ou emprego, né? Ou caso esteja mandato eletivo, né? Vai perder esse mandato, né? E vai ter uma interdição por 8 anos, né? Após o cumprimento de pena. Então, isso para o direito eleitoral é bastante importante, né? Então, essa lei, houve uma alteração em 2025 na Lei 15.245, que acrescentou esse delito de obstrução e da conspiração para obstrução, né, para proteção de agentes públicos, né? Então, isso é uma situação que vem evoluindo, né, a imputação desses delitos, né? E a Lei 15.358, essa que eu falei deste ano, né? Ela amplia o enfoque patrimonial, passa a prever, inclusive, a intervenção judicial em pessoa jurídica, né? Esse é um ponto bem interessante que nós chegamos a tratar uma outra. São muitos pontos, né, que podem ser tratados, mas esse é um ponto bastante polêmico dessa lei, que é a intervenção do juiz na pessoa jurídica, quando a pessoa jurídica é utilizada para fins de práticas criminosas, né? E hoje o juiz pode nomear um interventor, o juiz criminal pode nomear um interventor, né? Então, é um desafio, né, esse expansionismo, né, que deve ser acompanhado por um controle rigoroso de tipicidade, proporcionalidade, contraditório, individualização. Eu, como advogado criminalista, preciso me preocupar com que as garantias fundamentais dos indivíduos que vão ser investigados e processados sejam respeitadas, para que eles, se praticaram delitos, possam ser condenados dentro do devido processo legal. Isso nós não podemos fugir disso, né? E, na realidade, as investigações hoje desses delitos são cada vez mais complexas, têm as suas peculiaridades, né? A própria Lei 12.850 já autorizava algumas medidas que até então não estavam muito bem regulamentadas no direito brasileiro, que é a colaboração premiada, né, que isso certamente tem envolvimento no direito eleitoral, a captação ambiental, ação controlada, né, acesso a registros, interceptações, afastamentos de sigilo, infiltração policial, cooperação, né, interinstitucional. Então, são meios de obtenção de prova diferenciados para as investigações que envolvem organizações criminosas,
né? Mas que apontam caminhos, mas não substituem a prova que precisa ser submetida ao contraditório. Pode falar, Bruna. Eu vou falando. Se vocês quiserem intervir, por favor, fiquem à vontade. Pode falar, Bruna. Excelente. Obrigada, professor. Bom, aqui na UNB, a minha tese de doutorado é sobre regulamentação do lobby via blockchain. E sempre que eu começo explicando o lobby, eu tenho que explicar o que é captura regulatória, e como as coisas deveriam funcionar. E que lobby é uma coisa e corrupção é outra coisa. Porque em todos os lugares que a gente pisa, é como se a corrupção fosse o lobby e as duas coisas fossem intrínsecas. E não são. Porque a corrupção aqui é um pouco mais para o tráfico de influência, né? E Brasília, como um todo, ali a gente fala um pouco além do eleitoral e fala de relações institucionais, governamentais, advocacy, o lobby em si. Dentro disso, Brasília tem um ponto bem específico de funcionamento quanto à corrupção, né? O tráfico de influência aqui é muito forte. Então, a gente tem muitas think tanks, professor, que são usadas ali como organização criminosa. Nós temos empresas de cursos de fachada que são ali caracterizadas como criminosas. Então, Brasília tem essas nuances um pouco mais, posso dizer, um pouco mais diferentes do resto do país por conta do ambiente político que aqui se expõe, né? Nós temos muitas empresas que influenciam no Congresso Nacional por conta ali do RIG, do Helgov, do lobby, e até que ponto é uma influência por si só, é algo regular, é algo lícito, e até que ponto é irregular, é ilícito, e o quanto isso vem a influenciar no eleitoral. Ali nas doações, até onde que a pessoa jurídica vem influenciar numa campanha, por exemplo. A gente sabe que não tem mais doação de pessoa jurídica, né, em campanha, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, doação de pessoa jurídica, lobby, campanha, andam junto. E aqui no Brasil não anda junto, e aí, por não andar junto, é tudo muito por baixo dos panos, né? A gente tem doações em campanha de pessoa física que depois negociam-se cargos políticos, negociam-se emendas parlamentares. Então, a gente tem toda essa nuance que é tanto do mundo de RIC, de Helgov, do eleitoral, tudo mais, né? E a gente tem um problema muito grande nas bases. Eu trabalho com eleitoral há mais de 8, 9 anos e contratos públicos, e a gente sempre esbarra com nuances de corrupção, desde a base até aqui, enfim, são complicações. Enfim. Eu vou até indicar para ti não que seja uma grande indicação, mas eu escrevi sobre esse tema do lobby em 2019, já faz bastante tempo, e eu escrevi um artigo, A Regulamentação do Lobby no Brasil. E ali eu já falava um pouco sobre essas questões, assim, é, da confusão entre o que é lícito e o que é ilícito, assim. Muitas vezes eu até tenho que revisitar esse artigo aqui, eu estava tentando, mas eu vou disponibilizar o link ali, vocês conseguem olhar isso aí. Esse tema é interessantíssimo, Excelente. né? Uhum. E claro, ele precisa evoluir bastante, ver que desde 2019 não teve uma evolução muito grande, porque claro, nos Estados Unidos ele é melhor regulamentado, né? E no Sim. Brasil nós temos o funcionário público em geral no Brasil tem um receio muito grande, né? Um medo Sim. muito grande, né? E Sim. hoje os tribunais superiores, infelizmente, acabaram se tornando ambientes em que essas práticas acabaram ocorrendo demais, né? Hoje nós temos muita investigação sobre isso que se esse tema ele era mais ligado a questões políticas, né? Porque o lobby me parece que ele é absolutamente desejável dentro de um âmbito político, né? De Congresso Nacional, etc, etc. O que não pode é o lobby no Poder Judiciário. Esse que é o Uhum. problema, assim, tem limites, né? Sim. Então isso precisa ser muito bem Na- e, delimitado, né? e a articulação também, professor, de empresas, além do que é o próprio lobby lícito dentro do Congresso Nacional, porque aí sim eu acho que encaixaria aqui em organização criminosa, as startups de São Paulo, tudo, enfim, que influenciam
além do que poderia ser aqui em Brasília, né? Não só no judiciário, mas no próprio Congresso em si. A gente tem empresas que atuam fortemente aqui, que tem troca de favores, tráfico de influência, né? Isso é muito forte, né? A minha professora externa é a Beth Lee, de New Jersey, Beth Leak. Ela tem 4, 5 livros publicados sobre o lobby, e eu sempre tenho que explicar para ela essa diferença, até onde é corrupção e não é, e ela não, para ela teria que andar junto, assim, ela não entende o que é lícito, o que é lícito no Brasil, essa confusão. Sempre tem que parar e explicar. E é uma linha muito tênue, né? Do lobby, corrupção e até mesmo a de organização criminosa. Quais empresas eu poderia encaixar aqui, quais não, enfim, eu sempre penso muito nisso para tese, enfim. É interessantíssimo teu tema de tese. Eu tenho interesse em ler depois as tuas conclusões aí. Certamente vai contribuir muito, assim. Deixa Carlos, eu só contribuir também uma coisinha. fala, Frederico, depois eu falo. Beth, obrigado. Também só para contribuir aqui com o debate também, e muito mais como algo para a gente refletir, né? É, eu, quando também fiz a minha dissertação de mestrado lá, eu com a minha experiência interna dentro da Justiça Eleitoral, sempre me vinha uma inquietação de que, no momento em que se fosse proibido a doação de pessoas jurídicas, para as campanhas eleitorais, e de fato aconteceu posteriormente à minha dissertação, né, foi lá declarada inconstitucional, eu dizia assim, olha, a hora que nós pararmos no Brasil de entender que simplesmente uma situação normativa da proibição da, da, da doação de campanhas por pessoas jurídicas, imaginar que isso vai acabar com o interesse econômico, com a participação das empresas, é algo muito raso e que em algum momento nós vamos ter, na época eu falava assim, um tributo que nós vamos ter que pagar, provavelmente vão se criar algum tributo aí para que as campanhas eleitorais recebam verba pública. Não foi criado um tributo, mas foi o Fundo Especial de Financiamento de Campanha que está beirando aí valores imensos. Mas o que eu queria dizer mais era o seguinte, é, ouvindo atentamente você falando aqui, eu fiquei pensando, né? As organizações criminosas agora, a legislação me parece, não do ponto de vista prático, que eu não saberia dizer, mas me parece que tem penas duríssimas, né? Então, mas a gente ainda não vê isso acontecer dentro do eleitoral. Hoje o que a gente tem é um conjunto de ilícitos, por exemplo, né? Você imagina lá que tem lá um abuso do poder econômico, abuso do poder político, que são algumas figuras específicas dentro do direito eleitoral, que são tratadas em AIGs, AIMs, enfim, mas que buscam ali a cassação do registro, do diploma, no máximo a inelegibilidade posterior ao agente que está envolvido, algumas cassações de chapas lá pela utilização de candidaturas laranjas, fictícias, lá como a gente fala também, e aí algumas tentativas aí de se ampliar a punição para os dirigentes partidários da inelegibilidade e tal, mas tudo muito não eleitoral e específico uma só. Será que em algum momento, ou talvez isso já esteja acontecendo, mas eu não vejo a tese de dizer que está se utilizando efetivamente a política aqui para é, somando todas determinadas condutas, né? Então, utilização do dinheiro público, candidaturas laranjas, candidaturas para recebimento só da verba pública, tal, isso não pode, para além da cassação do registro do diploma, né? E imputar, criar condutas que possam imputar aos representantes partidários, ou seja lá quem estiver junto ali, né, esses tipos penais da, das organizações criminosas. Então, me passa pela cabeça aqui que, claro, isso já com certeza esteja acontecendo, mas talvez não tenha ninguém que ainda tenha estudado isso, ou pelo menos eu não tenha conhecimento, né, ou que tenha orientado algum tipo de estudo para mostrar que isso acontece, que a gente tem aqui, talvez até a ideia da Beth de perguntar se aqui no Paraná estava acontecendo isso, que a gente não só casse os mandatos, mas sim a gente mostre que existem pessoas que cooptaram partidos, candidatos e tudo aquilo já no processo eleitoral, não só colocando, né, como a gente ouve assim,
As pessoas entram no partido para colocar pessoas do crime organizado para entrar no mandato. Não, antes, inclusive, eles utilizarem o processo eleitoral para lavagem de dinheiro, toda essa coisa toda, né, para que a gente possa, às vezes, identificar que o processo eleitoral em si pode ser, não digo nem depois, né? Aquele momento ali já pode haver organizações criminosas atuando para branqueamento de capitais, enfim, essa coisa toda. Mas é só aqui um pensamento que me veio na cabeça, professor, e Bruna e Beth também, que pode ser até um ramo novo, algo assim a se explorar um pouco melhor. Mas é só para, muito mais para colocar aí as minhas inquietações. Eu ia questionar um pouco sobre, dentro dessa linha de vocês dois. Carlos, o que eu vejo, assim, ó, é a questão da candidatura laranja estar mais vinculada à organização criminosa, que eu acho que é muito mais fácil tu usar a organização criminosa para lavar o dinheiro de uma forma mais, né, lícita dentro das eleições, ou criar uma figura penal diferenciada dentro do crime eleitoral, em que o uso da candidatura laranja já é um problema. Agora, usar essas organizações, essa lavagem de dinheiro que tem que ser feita dentro de toda essa estrutura para usar dentro da candidatura laranja, porque daí tu não consegue provar dentro da candidatura. A candidatura laranja já é mais difícil de provar, né? A Bruna sabe melhor que eu, tá ali balançando a cabeça. Quem trabalha dentro do TSE e TRE, a gente sabe, campanha eleitoral a gente sabe, tudo isso a gente sabe. Mas daí, será que essa cota que existe, tanto da parte feminina como de algumas outras cotas existentes, ela não facilita a inserção da organização criminosa dentro do sistema eleitoral e dentro de um pleito como nós estamos usando dentro no ano, né, que está em aberto? O que eu questiono contigo? Tu vê como pode dentro da organização criminosa ou dentro do crime eleitoral tu puxar alguma figura ilícita para fazer uma penalização maior, porque não, ao mesmo tempo que não é um crime conexo, também mas que não está regulamentado dentro do crime eleitoral, mas e que também está sendo usado em que esse dinheiro ele não é fácil de provar dentro de uma prestação de contas, que essa candidatura laranja tem um apoio não só do fundo das eleições, como vem de fora de uma outra maneira. Eu queria que tu falasse alguma coisa para a gente fazendo essa intersecção desses dois temas dentro do que a Bruna e o Frederico falou pra gente, né? Porque quando falo em organização criminosa, para mim, dentro de eleições, a gente sabe que aqui tem já debates grandes dentro do TRE, tem processos em segredo de justiça, mas a gente não consegue saber como é que está entrando. Eu vejo uma das coisas principais dentro da candidatura laranja e algum outro tipo de maneira até das empresas dentro dos lobbies e troços dentro do TRE, né? E do TSE, principalmente em Brasília. Eu acho que em Brasília está mais organização criminosa que fora. Então para complementar assim o que tu bem trouxe para a gente de uma maneira bem clara que a gente consegue entender, é fazer essa intersecção da candidatura laranja, do uso dessas empresas dentro do nosso pleito. Não, é interessantíssimo. Excelente a tua fala, a tua pergunta, porque nós temos que entender que essa infiltração não é um ato único, né? É um circuito, tem vários braços, né, que as organizações criminosas podem se infiltrar na parte no território eleitoral, né? Primeiro, nós vamos ter um braço territorial, né? Pode ter um braço territorial, né, que controla o espaço físico, né, que vai restringir, por exemplo, a campanha de um adversário num determinado local, né, que vai ameaçar determinadas pessoas a votarem nessa ou naquela outra pessoa, né? Que vai impor uma determinada propaganda ou que vai influenciar eleitores. Isso é o mais simples, né? É o braço territorial, o domínio daquela região, né? De uma área, como por exemplo esse caso aí que a gente estava conversando, né? Ó, do G1 ontem, né? 11 de agosto. Vereadores são presos em operação de investigação de grupo criminoso nas eleições de Sobral, no Ceará, né? Uma operação que foi feita lá. O que que aconteceu aqui, ó? É,
que o presidente informou que não recebeu o que eles estavam fazendo, ó. De acordo com o Ministério Público do Ceará, as investigações apontam que a organização criminosa cobrava valores entre 30 e 60 mil reais de candidatos. Ao pagar o pedágio, eles poderiam acessar alguns bairros de Sobral durante a campanha eleitoral. Eu Ainda acho que o segundo o Demetrio é lá daquela região. Ministério Público do Ceará, ó, a facção tentava manipular a escolha política dos eleitores por meio de práticas de coação e ameaça. Então veja, isso é agora, isso foi ontem, né? Gente presa por causa disso. Isso é organização criminosa atuando, né, na esfera eleitoral, né? Então me parece que isso daqui vai, eu não salvo, até isso aqui foi, pelo que eu entendi, Ministério Público do Ceará, mas tem que ver se isso aqui não é matéria eleitoral, né? Então, que nós vou chegar a tratar sobre isso, né? Sobre quando que isso aqui vai para o eleitoral. Mas isso é braço territorial de organização criminosa, né? Então aqui nós estamos é uma ameaça ao voto secreto, né? Coerção contra de eleitores, né? Manipulação, né? Do trabalho, do transporte das pessoas, dos serviços, né? Para criar um medo, né? Difundir um medo é, que isso possa ter algum reflexo eleitoral. Depois nós vamos ter o braço político, né? Que é esse que a Beth falou, que é o de selecionar determinados candidatos, né, apoiar determinadas candidaturas, né, que é a captura dessas pessoas que também depois vão ser eleitas, né, e que essas pessoas vão então nomear cargos, né, vão começar a fazer nomeações que vão beneficiar a organização criminosa. Essas pessoas, por conseguinte, vão evitar determinadas fiscalizações, vão ter acesso a determinadas informações, né, vão direcionar emendas, vão É. facilitar licitações e contratos, né, vão regulamentar ocupações, vai ter uma influência política. É o braço político da organização criminosa, né? Então, isso vai também influenciar as forças de segurança e vai criar toda uma proteção normativa para a organização. Isso existe, isso está comprovado em determinadas operações, mas isso é muito difícil de produzir essa prova, né? Muito difícil essa prova de ser produzida, então ela precisa ter todo um aparato de investigação e investimento na investigação para que nós consigamos chegar nisso daí, né? Porque, claro que nós sabemos, eu vinha conversando com a Beth até sobre a Polícia Federal, que vai fazer esse tipo de investigação, né? E aí é preciso ter o aparato para conseguir se infiltrar né? E ter essas. Por isso que acaba que no Brasil nós precisamos muito do uso da colaboração premiada, né, de pessoas que fazem parte da organização e acabam se arrependendo e fornecendo elementos para a investigação. Depois nós vamos ter. Quer falar, Bruna? Eu quero, professor. Nossa, eu vejo muita criação de empresa. Cria-se uma empresa durante 1 ano, 2 anos, deixa a empresa quieta, daqui a pouco vem um candidato, e aí ele recebe uma emenda, nunca teve movimentação, e aí do nada recebe emenda parlamentar com uma facilidade assim absurda. Isso tem muito aqui, daqui para São Paulo. Essas think tanks que são criadas com intuito não lucrativo e que acaba recebendo outros tipos de verbas, enfim, empresas e licitações também, que tem muito, muito, muito. E uma coisa, um ponto de atenção que para mim é muito importante é quando o Partido Nacional manda dinheiro público, FEFEC, para as estaduais, sem uma certa cobrança. Eu já atuei diretamente em envio de FEFEC. Quando a Nacional manda direto para a estadual, muitas fazem isso, eu sempre fico. Aí tem um ponto de atenção muito grande, porque é muito difícil depois você olhar a pressão de contas, pressão de contas. Quando a Nacional manda direto para o candidato, a história muda. É muito mais fácil ali de você conseguir cada registro, né? Então, esse uso de dinheiro público, para mim, é muito importante. Outra experiência que eu tive na última eleição, que foi em eleições gerais, eleições municipais, desculpa, com o uso do dinheiro público foi a Nacional mandava direto para o candidato,
Porém, nós tínhamos vereadores e prefeitos candidatos que não tinham tanto conhecimento. E a Nacional pedia um documento que algum um ou outro determinado deputado estadual, federal fazia. Vem cá, me passem um valor que eu faço o trâmite para você aqui e pego o dinheiro. E aí eles ficavam, uma organização que ficava com o valor da Nacional. Então, olha só, a Nacional manda o valor que deveria ser para cada candidato ali, e esse valor ele não é repassado, ele fica pelo meio do caminho por conta de uma organização ali no meio que pega esse valor ali, e as pessoas não sabem, os candidatos na época não sabiam, os vereadores, os prefeitos não sabiam, não tinham esse conhecimento. Isso para a gente foi assim um absurdo muito grande. Isso dentro de partido político. Então, olha como que a organização criminosa, ela também está inserida nas nacionais, nos partidos políticos, na minha visão. Eu sempre acho um ponto muito delicado, porque é muito perto da gente, né? A gente está vendo a realidade dessas situações. Eu já fiz campanha em fronteira, sou de Mato Grosso do Sul. Já fiz campanha em fronteira, que tudo que o senhor está comentando aqui eu já vi na realidade. E um perigo, uma coação muito grande, muito forte, e que até hoje muitas não foram ali penalizadas, né? Mas eu acho importante, da tua fala, eu acho importante fazer uma ressalva que é o seguinte: a gente não pode confundir, por exemplo, um partido político com uma organização criminosa, né? Tem Sim, determinadas sim, sim. entidades que é aquilo que eu falei, né? Podem ocorrer crimes no âmbito delas, né? Sem que elas sejam por si só criminosas, né? E aqui nós estamos falando, quando eu falo de uma organização criminosa, eu estou falando de um grupo que foi criado com a finalidade de praticar crimes. É uma coisa um pouco diferente, porque o partido político ele tem uma base legal, né, de existência, etc, etc. Ele pode ter determinados membros que praticam crimes. Ou ele pode, por exemplo, ter grupos, organizações criminosas externas a ele que estão se utilizando daquele partido político, Isso, né? o caso foi realmente esse, professor, de não do partido em si, não, muito pelo Sim, contrário, claro. mas de uma influência externa dentro do partido. Sim, sim. Não, isso nos crimes contra a administração pública costuma ocorrer bastante, não é assim algo tão fora, né? É claro que a gente tem que separar algumas hipóteses aqui dentro daquilo que a Beth falou, que é assim, ó, o candidato, existe uma diferença, né, entre aquele candidato que está vinculado ao grupo criminoso ou o candidato que acaba sendo coagido pelo grupo criminoso, né? Ele é beneficiário de um apoio ilícito já desde a sua candidatura ou durante o seu mandato, ou ele acaba tendo algum tipo de coação e sendo vítima também da organização, pode acontecer, né? E tem o agente público, aquele que tolera ou favorece a organização, e tem o integrante que é orgânico da estrutura da organização criminosa, né? Então, cada figura típica ela vai ter as suas elementares, vai ter que ser visto o dolo desse agente e vai ter uma resposta jurídica própria para esses crimes, né? Então, a gente tem que entender qual que foi a vantagem que essa pessoa teve com isso, qual foi a contrapartida que se exigiu dela, né? E qual o ato, qual o vínculo consciente, né, que teve essa pessoa para a prática desse delito. Depois ainda tem um pouco mais complexo, teria um braço econômico, dentro disso que a Beth fala, né, das formas como há essa infiltração eleitoral, porque aí a organização criminosa pode financiar, né, com dinheiro uma campanha política, né, ou a compra de bens, etc., né? Ela pode se utilizar, né, como a Bruna falou, de empresas que fornecem, né? E aí com isso pode simular serviços, pode internalizar valores nas campanhas ou nos partidos, né? E até que ponto isso acaba maculando toda uma campanha política, né? Por causa desses recursos ilegais que acabam aportando ali, né? E depois a contratação pública, né? Contratações públicas que envolvem esses investimentos.
E, por fim, hoje se fala num outro braço das organizações criminosas, que é o braço informacional, que é o braço que usa da vigilância, né? Que trabalha com vazamento de informações, que trabalha com base de dados, né? Que produz o assédio nas redes digitais, né? Que fica mapeando os adversários. Hoje tem esse negócio das fake news eleitorais, né? Que são bastante um fenômeno assim mundial, né? Desde as eleições primeiras lá do Donald Trump, etc. Então é algo que veio para o Brasil, né? E é o que hoje tem, se fala nesse fenômeno da milícia digital, né? Nas milícias digitais que tem coordenação que causa uma desinformação, né? Que é uma militância agressiva, né? Que pode configurar ilícitos penais, né? E que pode eventualmente configurar uma organização criminosa, né? Mas aí é preciso ter todos aqueles requisitos que nós conversamos aqui sobre organizações criminosas, né? Mas é interessante na questão eleitoral nós vermos o seguinte, que é o ponto sobre o qual eu fui estudar um pouco também, eh, para verificar como que estavam as últimas decisões do TSE e do STF sobre o tema, né? A questão da Justiça Eleitoral julgar as organizações criminosas, né? E hoje, depois do inquérito 4435, né, do STF, que é o inquérito que ficou muito famoso, esse precedente, né, que foi aquele caso do ex-prefeito do Rio de Janeiro, do Eduardo Paes, né, que decorreu dos acordos de colaboração dos executivos da Odebrecht, né, que falava lá em doação ilegal da empreiteira, né, para as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016, né, que visava a reeleição do prefeito. Então teve esse inquérito, né, e neste inquérito que investigava aí corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, falsidade ideológica, etc. O plenário do STF decidiu que competiria à Justiça Eleitoral definir, né, a existência do crime eleitoral e julgar os delitos comuns conexos. Então, a partir daí, consolidou, né, uma jurisprudência que já vinha caminhando nesse sentido de que concentra toda essa investigação na Justiça Eleitoral, né, de forma que os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, eles podem hoje ser processados na justiça eleitoral quando eles estiverem efetivamente ligados ao crime eleitoral. E isso, inclusive, foi o caso lá do presidente da Câmara, agora me faltou o nome, estou vendo ele na minha frente, do cliente do Auribet, que foi anulado as investigações, né? Agora me faltou o nome dele, tô vendo ele na minha frente e me faltou o nome. Mas enfim, o importante é ter uma conexão com o crime eleitoral, né? E aí isso atrai a competência da justiça eleitoral, né? Então, na realidade, tem que ser feita uma análise bem rigorosa se existe um suporte fático mínimo, né, pro crime eleitoral, né? Se tem uma conexão probatória, isso que vai se verificar, né, é objetiva ou intersubjetiva com o crime eleitoral e os crimes comuns conexos, né? E se essa reunião favorece, então, uma compreensão conjunta, né, sem violar a competência constitucional específica. Então, esta definição compete à Justiça Eleitoral, né? Então, o TSE tem afirmado, né, que a própria Justiça Eleitoral analisa, né, se existe justa causa para o delito especial antes, para determinar se esse processo criminal eleitoral vai permanecer na justiça especializada. E somente se o crime eleitoral for arquivado por falta de justa causa, aí é remetido para a justiça ou estadual ou federal, a justiça comum, né? E Tá. hoje também, pode falar, Beth. Então, só para interromper um pouquinho, vou apresentar a Lori, que está no grupo.
A Lore é presidente do Síndico Contábil aqui de Porto Alegre. Ela faz palestras e prestação de contas. E se de repente, mais algum outro momento, pode somar conosco para interagir essa organização criminosa com a prestação de contas, o que que vem que o que o Carlos tinha falado antes sobre falsidade de algum documento para na prestação de contas, isso é muito comum acontecer. Então, assim, era só para interromper e para dizer que nós temos uma pessoa que é do presidente do Síndico Contábil aqui. O Robert também não está ali, mas ele também é contador, também é de partido. São pessoas que também, em algum momento depois, podem vir a somar para a gente tentar ver como é que é feita essa prova com a utilização de documentos falsos vindo através da organização criminosa, né? Então, assim, era só para apresentar os dois são contadores, e os Obrigado. dois Legal. conseguem, em algum momento, a gente também somar como é que entra essa prestação de contas e os documentos que entram, que a gente sabe que acontece, mas é difícil de provar, pela organização criminosa. Era só para deixar tu tossir um pouquinho, molhar a garganta. Obrigado. E aí me permitiu Toma a lembrar. garganta, toma um vinho, toma um gole de vinho que melhora, né, Bruna? E me permitiu lembrar aqui que o que eu mencionei é o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, né? Que teve alguns processos anulados, né, por questão de competência, né? Que se reconheceu que a competência seria da Justiça Eleitoral para julgar os crimes eleitorais e aí abarcaria todos os crimes conexos, né? E também uma questão interessante, que era o que a gente vinha conversando antes, ali no início, é sobre a criação, né, dessas zonas eleitorais específicas para o processamento de infrações penais. Então, isso aí acaba que me parece que atualmente já tem nessa resolução do TSE, que é desde 2022, uma resolução que trata de uma especialização ainda maior de determinadas zonas eleitorais para o julgamento desses delitos. Então, isso também vai trazer uma qualificação, né, do próprio, da própria forma como vai se lidar com esses crimes, né? Isso nós vimos nas justiças estaduais, com a criação de varas, de organizações criminosas, né? Isso começa na Justiça Federal, né? E mais recentemente, hoje, praticamente todos os estados têm varas especializadas, para julgamento de crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos varas que abarcam todo o estado, né? Então, qualquer processo que envolva organização criminosa virá para essa vara especializada, que é uma vara estadual. E isso acaba qualificando a prestação jurisdicional também e a própria investigação, porque esses juízes, esses promotores, né, que atuam nessas varas já têm um know-how mais específico para lidar com esse tipo de investigação. Nós tivemos, no âmbito da justiça eleitoral, alguns casos interessantes que eu separei para conversar com vocês. Por exemplo, o caso lá de Belford Roxo, nas eleições de 2024, né, onde houve indeferimento de registro de candidatos com vínculos supostos vínculos à milícia, né? Se construiu ali a tese de que a vedação de candidatura de integrante de organização paramilitar decorre da própria Constituição, né? Então se impediu ali que quem tivesse vínculo com organização criminosa concorresse, né? Então teve até um recurso especial eleitoral, né, que reconheceu que um determinado vereador lá do município seria braço político dessa milícia, né? Então, isso foram casos já julgados. Teve um outro caso aqui que é a Operação Fundo do Poço, né, que foi um outro recurso especial eleitoral, que tratou de organização criminosa, lavagem de dinheiro, né? É, e que falava aqui também na necessidade de demonstrar origem lícita, né, e desinteresse dos bens para a persecução penal, né, que
foi tratado, então, de organização criminosa no âmbito da justiça eleitoral. E teve uma outra operação importante, que foi leading case, né, no TSE, em 2025, a Operação Minúcios, né, que fala de um núcleo eleitoral, né? Afastou ali, no caso, a existência do núcleo eleitoral da organização criminosa, porque hoje é bem comum, né, quem atua nesse processo de organizações ver que existem núcleos, né? O núcleo político, o núcleo empresarial, o núcleo jurídico, onde às vezes os advogados são denunciados, também junto ali, né? O núcleo contábil, onde os contadores são denunciados, né? Então, essas organizações têm vários núcleos, né? E quando tem um núcleo eleitoral, isso pode ir tudo para a justiça eleitoral, né? Como quando tiver um interesse da União ali no meio, crime de competência da Justiça Federal, vai tudo para a Justiça Federal, né? Então, as consequências aqui, elas acabam tendo consequências em várias áreas do direito, né? Seja a pena pelos crimes, que é o que o professor Frederico falou, né, que a gente vê muito mais a consequência administrativa, né, ou civil, né, a perda do cargo, a perda do mandato, né, o bloqueio de bens, a cassação do registro, do diploma, a inelegibilidade, né, a desaprovação das contas, né? Mas tem essa a esfera criminal dos crimes eleitorais que podem ser julgados pela justiça é, eleitoral e resultar em penas privativas de liberdade. Que, ao que me parece, não temos assim grandes exemplos, porque talvez os crimes haja uma grande dificuldade investigativa, né, me parece. E os crimes eleitorais, de uma maneira geral, têm penas baixas. Os crimes propriamente eleitorais, né? Agora, quando houver o envolvimento de organização criminosa, é que me parece que poderá haver penas mais graves, né? E outros tipos de medidas investigativas mais intrusivas que resultem em prisões, efetivamente, né? Então, isso são questões que estão em desenvolvimento. Como essa lei, né, que eu falei que é a Lei 15.358, que é o marco legal de combate ao crime organizado hoje no Brasil, e ela também produziu uma alteração no Código Eleitoral, né, que excluiu do alistamento e cancelou a inscrição de pessoas que estão presas provisoriamente, mesmo sem condenação definitiva. Isso é um ponto importante, porque isso, inclusive, nós da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas ingressamos no STF com uma ação direta de inconstitucionalidade desses dispositivos. Hoje está lá com o ministro Alexandre de Moraes, é a ADI 7.956, né? Que então tem essa restrição para os presos provisórios. Preso provisório não poderia votar nem ser votado, né? Então tem essa questão aí, e que confrontaria o artigo 15, inciso 3 da Constituição, né? Então, na realidade, o que nos parece ali é que o enfrentamento ao crime organizado ele precisa proteger a democracia, obviamente, né? Mas ele não pode produzir um excesso punitivo, né? Nem uma erosão das próprias garantias democráticas, que foi aquilo que eu comentei que nós, como operadores do direito, temos que sempre zelar pelas garantias, embora é evidente, aqui não há a menor dúvida de que essa seara aqui toda que eu estou falando, né, das organizações criminosas, do envolvimento disso com a justiça eleitoral, seja algo extremamente danoso, né? Não só para a democracia, né, com o Estado Democrático de Direito, né, proporcionando vários problemas, né, tanto na economia eleitoral como um todo, né, a questão do Caixa 2, né, teve toda uma discussão disso no Mensalão, que poderia falar, né, não teríamos tempo de enfrentar tudo isso daí,
mas também os crimes eleitorais, né, que são compatíveis, né, com a organização criminosa. Por exemplo, a corrupção eleitoral, né, do artigo 299 do Código Eleitoral e a coação eleitoral, né, que seriam crimes compatíveis com organizações criminosas, né, poderiam caracterizar organizações criminosas se fossem praticados dentro daquelas balizas ali da Lei 12.850, né? E também aparecem muito, em vários casos que a gente observa aqui, a falsificação de documentos, né? A falsidade ideológica para fins eleitorais, é, esses delitos que envolvem trabalhos eleitorais como um todo, né? E seja em caixa 2 e propaganda, etc. E a própria questão que é importante falar aqui da independência das esferas, né? Que é isso que foi mencionado pelo professor Frederico. Então, o próprio estándar probatório é diferente, né? Para a esfera administrativa e esfera penal, ele é muito mais rigoroso, né? O padrão de prova que nós precisamos, né? Até porque a consequência é muito mais séria. Então, a responsabilização penal ela não está necessariamente vinculada à responsabilização eleitoral, né? O próprio caso, talvez, poderia citar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Onde ali ele foi condenado na justiça eleitoral e naquele caso ali ele não teve condenação criminal, né? Porque as condutas dele acabaram não tendo um reflexo penal que pudesse ser enquadrado em tipos penais, né? Eu falo daquele caso lá da reunião com os embaixadores, né? E naquela questão do financiamento do bicentenário da independência, que foi o que acabou resultando, né? Na declaração de inelegibilidade, né? Então isso acabou não tendo reflexo criminal, né? Foi um reflexo na esfera eleitoral, né? E hoje o TSE exige uma prova robusta, segura, né, da prática ilícita para que se veja, para que se firme a competência eleitoral dos delitos, né? Então, basicamente, assim, eu fiz uma abordagem bem ampla, assim, poderia falar muito mais questões, né, da parte eleitoral, talvez, né, mas acho que o objetivo aqui foi trazer um pouco do fenômeno, né, de como isso pode tangenciar o direito eleitoral, né, mas o que me parece, assim, é que a democracia ela não se protege apenas impedindo que essas organizações criminosas ocupem o Estado, mas também exigindo que o próprio Estado combata o crime organizado, né, e dentro de balizas do processo legal, das garantias fundamentais, das balizas da Constituição, né, porque o crime organizado não procura mais apenas o lucro, né? Ele procura assim proteção, procura um território, procura poder, né? E a eleição é que eu vejo que é uma porta aberta, né? Esse campo eleitoral é uma porta aberta para as organizações criminosas, né? Tanto essa questão dos orçamentos que são muito largos, né? Os contratos e as nomeações podem ser vistos como prêmios para as organizações criminosas, né? Então, de fato, é um tema bastante problemático, acho que tem que ser muito estudado e não pode ser banalizado, porque há uma complexidade inerente a ele que demanda um estudo sério, estudo acadêmico, um estudo vinculado a fatos reais, né? Estatísticas, etc. Então, acho que foi uma oportunidade interessante de nós tratarmos isso nesse grupo tão qualificado que é o Academia Vinho e Voto, e enfim, estou à disposição para o debate e muito honrado novamente com o convite que me foi formulado. Acho que é isso.
Professor, foi uma honra. Nossa, tudo que o senhor explanou para a gente é uma novidade em muitos pontos, legislação nova, e é muito importante como tudo isso é aplicado de diversas formas no eleitoral, né? E eu menciono até a perpetuação dentro do poder, né? Não somente em uma esfera, em um estado, mas em outro, na nacional, tudo isso. Então, parabéns pela sua explicação. Eu queria ressaltar que esse encontro só foi possível por conta da nossa amiga Beth Gianni, professora, que é sempre incrível, receptiva. Muito obrigada, Beth. Se não fosse você, esse nosso encontro não teria Eu que agradeço acontecido. por estar com vocês. A professora Eu fez sei, eu sei gentilmente. quem eu apresento, né? A qualificação do Carlos é inquestionável e ele tem uma didática boa para somar conosco. E a gente está só padecendo, a gente vai padecer muito esse ano em eleição em Muito. relação a esse tipo de tema. Então, É, assim, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu ofereço o trabalho dele se vocês precisarem. mas é claro. E sempre Porque tem se vindo. precisa ter um advogado criminalista com essa experiência e esse conhecimento em plena eleição. Com certeza, com certeza. E assim, e sempre Obrigado, Carmen, por estar conosco. eu complemento só que as organizações elas sempre encontram novas formas de estar se desenvolvendo, né? E é uma inovação, seja dentro de gabinetes do ódio junto, seja em deepfake, seja manipulação das IAs. Gente, quantas IAs no geral a gente não conhece que manipulam o eleitor, que pode ter uma intersecção imensa. Claro que não começa como organização, mas que pode chegar a ser uma organização. E claro, tem que ser estudado com muita, muita profundidade. E com os olhos muito abertos a cada ato nosso, a cada ato de trabalho. Porque pontos isolados, às vezes, pode ter alguns indícios, né? Então, a gente tem que sempre estar observando como tudo acontece. E quem trabalha no eleitoral sabe que tudo é muito rápido, tudo é muito para ontem, tudo é muito dinâmico. E eu acho que fazer uma observação com âmbito internacional também ajuda muito a esclarecer o que pode vir a acontecer aqui. Assim como foi o caso do Cambridge Analytica, né, que todo mundo conhece aqui, de manipulação, enfim, é uma intersecção muito, muito grande. E às vezes com uma linha, claro, tem que ter prova robusta, mas com uma linha muito tênue, né, de observação. Então, professor, parabéns, você é sempre muito bem-vindo aqui, sua explanação foi, assim, ó, fenomenal, foi uma honra recebê-lo. Muitas partes que o senhor falou, eu não tinha conhecimento e agrega muito para o meu dia a dia, para a minha pesquisa, de verdade. E mais uma vez, Beth, você é incrível. Muito obrigada por fazer o convite ao professor, por estar conosco. Esse espaço é sempre nosso. Beth, Fred. Obrigado, Beth, também. Deixa eu, antes de passar a palavra para mais alguém, eu quero também agradecer a presença, os ensinamentos, agradecer a Beth também. Foi um presente para nós aqui, Beth, você ter trazido o professor aqui. Eu acho que a gente hoje saiu diferente. Eu aqui, por exemplo, eu estava ouvindo a Bruna aqui, a Bruna trabalha o tema de lobby, e eu ouvindo aqui o professor também nessa segunda parte, né, me passou algo muito interessante quando ele falou para não banalizar. E isso me pareceu algo muito importante quando a gente fala, né, e ouvindo isso de alguém que é da área criminal, que nós, no direito eleitoral, a gente sofre com aquele problema de que tudo que é ligado à política não presta, é desonesto, é ruim, não tem um sentido de algo bom para a sociedade. Mas a gente sabe que, em que pese todos os problemas que existem, é através da política efetivamente que as mudanças acontecem, né? Esse é o objetivo dela. O que, o que não invalida de que temos situações muito graves em todos os sistemas e no nosso principalmente. Mas eu acho que esse pequeno detalhe dele me deu também o pensamento de que, e eu defendo isso também, é, é, às vezes a ânsia estatal, por vezes, né? Às vezes, ouvindo um debate desses aqui, está falando, opa, então agora nós também, a ânsia punitiva que eu digo, né? Que é essa verve punitiva que por vezes o Estado tem, agora aqui, para além da perda do mandato, né? E que é o que já acontece, inclusive a gente tem mesmo essa questão, por exemplo, da inelegibilidade no caso de uma decisão colegiada, né? Então, é, uma decisão colegiada para quem é um criminalista que nem você, eu fico pensando, né? Ó,
segundo grau de jurisdição, o sujeito teve uma condenação não definitiva, sem trânsito julgado, já tira ele do processo eleitoral. E aquela eterna discussão de que é um requisito ou é uma pena e tal, enfim, mas, né, aqui diminuindo as garantias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se de repente, nessa ânsia, entenderem que, então vamos criminalizar, e agora aqui talvez possa haver até um perigo de criminalizar de forma efetiva a política, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado que quando a gente sai daquele âmbito administrativo, quando a gente falou, tudo bem, há muitas críticas doutrinárias, inclusive, quando falam que o sujeito ficar 8 anos inelegível em razão dessa condenação de segundo grau, você está suprimindo uma possibilidade dele comprovar a sua inocência a partir do entendimento de que é um requisito, tudo bem, até respeito, tem uma defesa teórica para isso, mas quando a gente fala da utilização do direito penal, que tem que ser a última ratio, né, me passa sempre na cabeça. Imagina é, a depender do julgador, até do acusador, né, de quem vai estar lá na ação penal, pode ser que, não, então vamos aqui criar situações para criminalizar de fato e efetivo com penas gravíssimas, né? E aí a gente cria aí barreiras intransponíveis para que pessoas que estejam interessadas em participar do processo, não, eu não vou entrar lá, porque eu não vou ficar só inelegível. A partir de um determinado momento, a depender da situação, eu vou entrar lá e eu vou pegar aí, eu vi falando da pena aí de 40 anos, eu vou pegar uma pena altíssima. Então, vai espantar ainda mais as pessoas que tenham interesse em participar do processo político e uma má utilização desses mecanismos do direito penal. Então, eu saio daqui mais reflexivo ainda para que esse ponto, Eu acho professor, que tu foi está falando, muito bom. Frederico, é a questão da banalização do direito penal, Nossa, que isso é o que excelente. não pode acontecer. Parabéns. Realmente, isso aí é uma das coisas que a gente tem que combater, porque o direito penal, ele perde a legitimidade. Se tudo virar crime, há uma deslegitimação do direito penal, né? Então, outras áreas, outras esferas do direito conseguem tutelar determinados ilícitos, como acontece muito no eleitoral. Nós não precisamos transformar tudo em crime, né? Nós não precisamos transformar a infração de atravessar o sinal vermelho em crime, né? Porque senão nós vamos viver numa sociedade policialesca, uma sociedade onde todos vão responder processos criminais, todos vão ser reincidentes, todos nós praticamos crimes a todo momento. E não é isso, não é essa o objetivo do direito penal quando ele foi pensado, né? O direito penal ele tem que tutelar somente aqueles fatos que atinjam os bens jurídicos mais graves da sociedade, né? Por isso que se fala num direito penal mínimo, né? É evidente que vão se criando mais crimes porque a sociedade vai ficando mais complexa. Novas condutas precisam ser criminalizadas porque aqueles bens jurídicos passam a ser necessários à tutela através do direito penal. Mas isso não pode ser banalizado, né? Então, na esfera dos crimes cibernéticos, hoje, se sabe que o direito penal é necessário que intervenha nessa área, né? Porém, em situações de descumprimentos administrativos, não pode o direito penal interferir nisso. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, é não banalizar o que não pode ser banalizado. Nós estamos falando de organizações criminosas, quer dizer, são crimes muito graves, né? São situações e delitos que devem ser mantidos para casos muito restritos, né? Que é, precisam ser investigados, precisa ser destinado recursos para isso, né? Mas nós temos que respeitar os limites constitucionais de cada ramo do direito, né? O direito eleitoral tem o seu valor dentro do seu âmbito, como o direito penal tem dentro do seu âmbito, e a Constituição delimita isso. Então, me parece que esse é o ponto principal.
Acho que é isso, gente. Mas, enfim, gostei muito do debate e me fez refletir bastante. Eu acho que até pensei aqui em produzir daqui a pouco, a partir disso, um artigo, alguma coisa para Ótimo. sobre esse tema, assim, para suscitar que outras pessoas possam estudar isso aí melhor, realmente. E agradeço muito pelo convite que me possibilitou, então, de pensar alguns tópicos aí vinculados a esse tema. Maravilha. Gente, Excelente. muito obrigado. Bruna, se quiser fazer um encerramento, fique à vontade, professor, mais uma vez. Perfeito. Eu gostaria de me convidar para ser coautora. Quem sabe a gente não escreve um artigo todo mundo aqui em conjunto, né? É uma possibilidade, Beth, todo mundo, todos a gente abre, né? Bom, É o professor, criminalista sendo eleitoralista e o eleitoralista sendo criminalista. Nós não podemos fugir à realidade A que nós estamos. Beth esses dias escreveu um artigo vinculando o eleitoral e tribunal do júri. Um negócio É extremamente esse que eu vou a inusitado. Curitiba, Frederico, para lançar na revista de criminalista, Como é que é o que nome do artigo, Beth? era Crimes Dolosos contra a Vida, essas conexões com os crimes eleitorais. Olha, uau, Porque na minha cabeça era uma coisa pacífica, mas existia três correntes durante a história da pesquisa, apareceu três correntes. Eu até andei conversando com a Bruna, ela me deu umas dicas, e vai ser aí em Curitiba o lançamento na revista, aí em Curitiba. ah, Então, assim, o que que mas acontece? A gente não interessantíssimo. pode fugir dessa realidade. O criminalista está junto com o eleitoralista e o eleitoralista está junto com o criminalista. sim. Ainda bem que eu estou nas duas esferas e posso sempre aprender e crescer, né? É, Mas quem assim, trabalha com política não não ter pode aceitado ficar. o convite. Não dá, né? Não dá. Não, quem trabalha com política tem que ter um contato de emergência do criminal ali Mas tu sempre. sabe que ele começou a falar ali, né? Claro que tenho conhecimento, acompanho também as coisas de organização criminosa. Não tenho cliente em organização criminosa, que eu saiba, né? É, você vai Aí a falar gente isso, tem que que fazer sempre você Não essa tá sai. ressalva. sabendo bem quem Sempre são nunca teus sabe bem clientes. Eu acho que sentado tem, hein, perto, Beth? próximo de algum, né? Tem e tu Então, nem assim, sabe. ó, cada coisa que o Carlos falou, agora eu comecei a pensar assim, pá, mas peraí, a organização criminosa pode tomar conta até da gente, que a gente não se dá conta dentro de toda essa estrutura que está acontecendo esse ano, né, de Uhum. eleição. E Não, provavelmente tá, porque esses dias me não. chegou uma história que um preso, tava um tumulto em presídio aí, e um preso disse, não, doutora, fica tranquilo, porque é só um período assim, porque a facção já fez um levantamento do dinheiro para passar para esse ano que vai ter eleição e depois a gente vai ficar bem tranquilo. Então, assim, ó, a gente aceita o fulano que vai ser eleito, mas assim, já houve um dinheiro da facção destinado para esse fim. Então, assim, a gente não vai incomodar a senhora, fica tranquilo. Não sei se é verdade, não sei se é mentira, mas acredito que seja verdade. Então, assim, tem essa questão de. O Robert acompanha também, tem questão de compra de voto em litoral, amanhã temos julgamento aqui de coisas assim. E aí, quando tu começaste a falar em eleição, em organização criminosa e documento falso, e isso e aquilo, vem tudo na mente, até a compra do voto que vai ser julgado amanhã, e provavelmente daqui a pouco vai estar aí com a Bruna e no TSE e tal. Então, assim, ó, a gente não pode fugir à realidade que a organização criminosa está em tudo. Não dá para banalizar, mas na eleição, com certeza, ela está bem Com infiltrada mesmo. certeza. Beth, Com certeza. eu tenho medo dos meus contratos. Eu Eu tenho medo dos meus também. contratos, Tenho medo até dos meus porque contatos. eu tenho, Tem porque que tomar muito cuidado mesmo. tem sim, porque a gente não sabe. E assim, eu tenho, não é uma convicção falsa, mas nós já somos manipulados por grandes empresas o tempo todo. Quem dirá por corrupção que está presente aqui? Então, é infiltrado, né, no Congresso, nos contratos. Então, não tem como. A gente Até tem que nos ficar seus muito colegas, às atento. vezes, sentado ao lado. Exatamente, exatamente. A gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? E realmente, Esse ano mais ainda. eu sempre tenho muito cuidado assim com cada contrato, porque realmente é algo muito perigoso, né? É, a política, Sabe, então tem muita troca de favor por trás que a gente nem sonha, nem sabe. E aí quando chega, bate na porta somente a responsabilidade, né? Então tem todas essas nuances, né? Beth, depois fala mais sobre seu artigo, a gente tem muito interesse nessa fala também.
Primeiro eu vou tomar um café lá em Curitiba com o Frederico, lançado, e depois a gente volta aqui. Combinadíssimo, combinadíssimo. Beth, você foi incrível, muito obrigada. Sua participação foi espetacular. Sem você, esse encontro não teria sido realizado. Obrigada por isso. Professor, também, muito obrigada. Foi uma honra, foi uma alegria. Tu trouxe aspectos pra gente muito diferentes, porque nessa época nós ficamos vidrados em propaganda eleitoral, pode, não pode, financiamento, prestação de contas, registro de candidatura, DRAP. A gente fica tão concentrado em algumas matérias específicas do calendário eleitoral que assim, é um alívio de ter um crime no meio dessa loucura toda nossa e para poder ter os olhos mais atentos nessas nuances, né? Então, parabéns, muito obrigada. O senhor e todos os convidados novos aqui são sempre muito, muito, muito bem-vindos. Obrigada por tanto. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado a todos os convidados, professor. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite. Foi um prazer. Parabéns.